Olá, amiguruxos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica de como criar suas próprias receitas. Eu recebi uma encomenda essa semana de uma abelha muito fofinha. E a cliente me mandou um desenho de IA. Aí, às vezes vocês recebem, encomenda de IA e vocês se perguntam mas isso não é real, né? Como é que eu vou fazer essa receita e tal? Mas eu vou ajudar você. Bom, quando o cliente te mandar uma tecnologia de IA, é simples, é só você explicar para o seu cliente que aquilo não é real, né? É uma tecnologia de inteligência artificial e que você pode fazer algo parecido, inspirado naquele modelo de IA. Então, a partir daquele desenho, você consegue construir a sua própria receita. Mesmo que você não tenha um cliente que fez uma encomenda, que te mandou uma IA, e você quer criar a sua receita, você pode pedir para a IA desenvolver para você um desenho. Por exemplo, eu quero fazer um cachorro, uma abelha, uma ovelha, um personagem específico. Então você vai colocar o comando lá na IA, falando que você quer fazer um projeto de amigurumi, para ele desenvolver um desenho similar a um amigurumi, baseado no que você quer. Um cachorro, um gato, enfim. E aí ele vai trazer esse desenho para você. A partir desse desenho, você vai conseguir criar a sua peça concreta de crochê. Caso você não seja muito desse mundo de tecnologia de inteligência artificial, você também pode criar sua receita baseada num desenho. Se você for mais manual, mais artístico, você mesmo pode fazer o seu desenho. Imagina mais ou menos como você quer que fique aquele amigurumi. Então você pode tirar as medidas. Eu quero um amigurumi de 15, de 20 centímetros. Você mede no papel e faz o seu desenho, mais ou menos como você quer a estrutura daquele amigurumi. Baseado nesse desenho ou na IA, vai ficar muito mais fácil para você criar a sua receita. Hoje, como modelo, nós vamos nos basear numa IA que eu recebi de uma cliente, de uma abelhinha. Então, eu vou colocar aqui o desenho para vocês. Por isso que eu não tô aqui na mão com já o amigurumi pronto, mas eu quero criar isso junto com vocês. Então aqui, ó, tá o desenho. E a gente, com base nesse desenho, vai criar a nossa receitinha juntos. Vamos lá? Vamos aos materiais que a gente vai precisar para criar essa receita super linda. Nós vamos utilizar o fio amarelo canário, o fio preto, o branco, o rosa quartzo e também vamos utilizar uma agulha de crochê. Você pode usar entre 2 e 3 milímetros, qualquer medida que você preferir. Aqui hoje eu vou usar uma 2,20. Para você criar sua receita, é muito bom que você tenha um caderno e uma caneta em mãos para você ir anotando o passo a passo do que você está fazendo. Depois você pode digitalizar isso, colocar num arquivo que você vai ter ali sempre para você poder seguir essa receita depois. Para começar, a gente vai analisar o desenho. Então, eu vou colocar aqui para vocês o desenho aqui no meu celular, aqui na tela. Esse desenho da abelhinha, a gente pode ver que ela é meio cabeçudinha, né? Então, ela vai ter a cabecinha maior. E o corpinho, ele é redondinho, menor que a cabeça. Então, a gente vai fazer uma estrutura. Por exemplo, a cliente, ela pediu que essa abelhinha tivesse 15 centímetros. Então, a gente vê que, na foto, que o corpinho é bem menor que a cabeça. Então, essa cabeça vai ocupar uma parte maior da nossa receita. A gente vai fazer essa cabeça aí com uma medida entre 8 a 10 centímetros, mais ou menos. E o corpinho, a gente vai fazer com uma medida entre 5 e 7 centímetros. E aí, a gente vai ter uma estrutura bem legal. Dá pra perceber aqui na foto que o corpinho, ele vai ter pelo menos aí umas 2 diminuições ou 3 de diferença da cabeça. Então, por exemplo, se eu fizer a cabeça com 60 pontos, o corpinho a gente vai fazer com 48 ou 42, para poder dar essa diferença de tamanho. Então, a gente vai começar a estruturar isso. A cabeça, ela é bem redondinha. Então, a gente vai trabalhar com a ideia da estrutura igual ao número de aumentos. Por exemplo, se eu fizer com 60 pontos, são 10 aumentos. Aí eu vou fazer 10 carreiras sem aumento e depois mais 10 de diminuições. Ou eu posso também, ela vai ficar arredondadinha e mais achatada embaixo, que é algo que eu gosto mais. A gente vai fazer a estrutura, 10 aumentos, depois 10 carreiras sem aumento. E aí a gente vai fazer diminuições rápidas. Vai ser umas 4 ou 5 diminuições. Para dar essa estrutura mais achatada no pescoço, que é o que eu gosto mais e tá mais parecido com esse do desenho. Já o corpinho, ele não é exatamente redondo, ele é mais ovalado. Então, a gente vai ter que fazer um pouco a mais do que as carreiras de aumento. Se a gente vai fazer ela com 48, por exemplo, a gente vai ter ali 8 aumentos. Então, a gente vai ter que subir mais de 8 carreiras para não ficar redondo. Então, a gente pode subir de 10, 11 carreirinhas mais ou menos. E depois a gente faz a diminuição até o tamanho do redondinho da cabeça para a gente poder costurar.
Os bracinhos e os pezinhos, eles vão ter uma estrutura menorzinha. Eu costumo trabalhar ali com bracinhos de 12 pontos, mais ou menos, e os pezinhos um pouco maiores. Então, se a gente fizer 12 no bracinho, a gente vai fazer mais ou menos 18 nos pezinhos. E aí a gente tem a estrutura das asas. Vocês podem ver que é uma estrutura oval. Então, a gente vai trabalhar ali com um crochê ovalado, sem ser na estrutura de amigurumi, sem ser estrutura espiral. É um crochê reto, 2D. Então, a gente vai trabalhar ali os pontinhos com aumento nas pontas, para que a gente tenha essa estrutura de asinhas. Já na anteninha, a gente vai trabalhar com 2 bolinhas de amigurumi e os 2 tubinhos para ficar de pé. E aí a gente pode colocar uma estrutura de apoio, né? No caso, um arame, um tubinho de cola quente, aquelas capas para fio que são de plástico, borracha, que elas também são maleáveis. Então você pode usar alguma estrutura ali para essa anteninha ficar de pé. Então vamos trabalhar agora aqui na nossa receita. Eu vou escrever mais ou menos isso aí que eu falei pra vocês. E aí, conforme a gente for fazendo, a gente vai fazendo ajustes nessa receita. Pode ser que o que você escreveu não fique exatamente como você queria. Então, talvez você vai ter que desmanchar e recalcular. Por exemplo, eu queria que tivesse ficado um pouco menor o corpinho em relação à cabeça. Então, de 48, eu vou ter que diminuir para 42. Então, a gente faz esse ajuste na estrutura, tá certo? Vamos lá? Eu vou começar usando o fio canário pra gente fazer a nossa cabecinha. A gente vai fazer primeiro um anel mágico. Dentro desse anel mágico a gente faz 6 pontos. A estrutura convencional do nosso amigurumi, né? Agora a gente fecha aqui o anel mágico. E a gente vai começar os nossos aumentos. Como a gente escreveu no caderno, a gente vai fazer esses aumentos até 9, né? Que eu decidi fazer essa cabecinha com 54 pontos. Então, a gente vai fazer 9 carreiras de aumento. A próxima, a gente vai fazer aumento em toda a volta, 12. Na próxima, 1 ponto e um aumento, 18. Na próxima, 2 pontos e um aumento, 24. Na próxima, 3 pontos e um aumento, 30. Na próxima, 4 pontos e um aumento, 36. Na próxima, 5 pontos e um aumento, 42. Na próxima, 6 pontos e um aumento, 48. E o último aumento vai ser 7 pontos e um aumento para ficar com 54 pontos. Então, a gente vai fazer 9 carreiras de aumento. Depois, eu volto aqui com vocês certinho pra gente continuar. Pronto, já finalizei as 9 carreiras de aumento. Aqui a gente já tá com 54 pontos. E aí, a gente coloca o marcador, tá? Eu deixo pra pôr o marcador depois que eu fiz todos os aumentos. Mas aí você coloca aí, tá, gente? Eu sempre ponho o último ponto no marcador. E aí, agora, a gente vai fazer 9 carreiras com 54 pontos. Então, a gente vai continuar aqui fazendo a nossa cabecinha sem nenhum aumento. Então, a gente vai subir 9 carreiras aqui, ponto sobre ponto. Vou fazer o meu e já volto aqui com vocês. Prontinho, terminei aqui as 9 carreiras que eu subi com 54 pontos. E agora a gente vai fazer uma diminuição um pouco mais rápida para essa parte de baixo ficar um pouquinho mais achatadinha e não ficar tão arredondado. E ela fica com um formatinho que eu gosto mais. Aí aqui a gente vai fazer a diminuição assim, 2 pontos e uma diminuição. A gente vai fazendo aqui, nessa primeira carreira de diminuição. Prontinho, finalizei a primeira carreira de diminuição. Ela não vai dar diminuição exata, né? Mas aqui a gente finaliza com 41 pontos baixos. Agora, na segunda carreira de diminuição, a gente vai fazer 1 ponto e uma diminuição por toda a volta. Pronto, finalizei a nossa segunda carreira de diminuição, totalizando aqui 28 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a próxima diminuição, que vai ser novamente igual à anterior. 2 pontos e uma diminuição. Prontinho, mais uma carreira de diminuição finalizada. Antes da gente continuar, a gente vai encher aqui a cabecinha. Vai colocando o enchimento aos pouquinhos, até ela ficar bem firme. Pronto, já tá bem cheinha aqui agora a cabecinha. E a gente vai fazer a última carreira de diminuição, com 1 ponto e uma diminuição, deixando um buraquinho pequeno aqui, pra gente poder costurar no corpinho. Prontinho aqui, terminei as diminuições. Essa aqui ficou com 14 pontos baixos. Agora eu vou cortar aqui. Eu corto, deixo só um pedacinho. Costumo deixar o fio mais longo no pescoço pra fazer a costura. Aí aqui a gente vai reservar essa cabecinha. Ela tá assim, lisa, porque a gente vai fazer os olhinhos bordados. Se você for fazer os olhinhos com trava, aí você tem que colocar antes de... Pro corpinho da nossa abelha, a gente vai começar com uma linha preta.
a gente vai fazer em preto todos os aumentos e depois que a gente vai trocar para o fio amarelo. Então aqui a gente começa com o anel mágico, 6 pontos no anel mágico, e a gente vai fazer aumento por 6 carreiras até atingir 36 pontos. Eu vou fazendo aqui e já volto aqui com vocês. Prontinho, finalizei os aumentos aqui no preto. Agora a gente vai fazer a troca de cor pro amarelo. Eu vou fazer essa troca de cor inserindo a agulha no próximo ponto e puxando o fio amarelo por dentro como se fosse fazer um ponto baixíssimo. Prontinho. Aí aqui a gente vai fazer uma correntinha e começar aqui os nossos polos. A gente vai subir 2 carreiras em amarelo, sem aumento. Aí a gente vai intercalando 2 amarelas, 2 pretas, 2 amarelas, 2 pretas. A gente vai subir aqui, ao total, 8 carreiras sem aumento. E a gente vai fazendo essas trocas de cor a cada 2 carreiras. Pronto, finalizei aqui as 8 carreiras com as trocas de cores aqui, ó, já dá pra ver as listrinhas dela. Eu fiz uma troca de cor simples, que ela tem um leve degrauzinho. Na semana que vem eu vou trazer um vídeo pra vocês ensinando alguns tipos diferentes de troca de cor. E aí vocês podem fazer a troca de cor da forma que vocês preferirem. Dependendo do trabalho, cada um trabalha com um tipo diferente de troca de cor. Agora, a gente vai começar a fazer as diminuições. Eu vou trocar pro amarelo. E aí a gente vai diminuir de 36 para 30. Para fazer isso a gente vai fazer 4 pontos e uma diminuição por toda a volta. Já diminui aqui para 30 pontos, e a gente vai fazer a próxima em amarelo ainda, vamos fazer outra diminuição, agora é de 30 para 24, então vai ser 3 pontos e uma diminuição. Prontinho, finalizamos essa mais uma diminuição, e agora a gente vai mudar para preto e vamos fazer a próxima sem diminuição, com 24 pontos baixos. Prontinho, finalizada essa carreira, a gente agora vai diminuir de 24 para 18 pontos. A gente faz 2 pontos e uma diminuição. Prontinho, agora a gente vai fazer a última carreira do corpinho em amarelo. E aí, para ficar na mesma medida da cabeça, a gente vai fazer 4 diminuições ao longo dessa carreira alternadas. Eu resolvi fazer, assim, para alternar, 2 pontos e uma diminuição. Aí a gente vai começar com 2 pontos e no final aqui não vai ter uma quinta diminuição, vai ficar 2 pontos de novo. A gente vai ter as 4 diminuições ao redor de toda a volta. Você também pode alternar, colocar onde você acha melhor, em 4 pontinhas, assim, só para poder fazer a diminuição de 18 para 14. Prontinho, finalizei aqui o corpinho. Agora eu vou deixar um fio longo pra costura, que esse aqui a gente vai costurar na cabeça. A gente puxa aqui. E agora a gente vai colocar enchimento aqui no corpinho. Se você achar difícil colocar, porque o buraquinho tá pequeno, você pode usar a agulha pra empurrar, ou você pode encher uma carreira antes e depois fazer essa última. Prontinho, já enchi aqui o corpinho. Agora a gente vai posicionar a nossa cabecinha junto com o corpinho. A gente coloca aqui alguns alfinetes pra gente poder fazer a costura certinho. Já que tem a mesma quantidade de pontos, essa costura ela é um pouquinho mais fácil de fazer. Vou mostrar pra você. Olha só, eu já posicionei aqui os alfinetes. Eu vou usar uma agulha de tapeceiro fina pra gente fazer essa costura. Eu prefiro, porque com essa ponta fina a gente consegue trabalhar melhor quando a linha é de amigurumi, né? Eu gosto de usar a mais grossa pra fios mais grossos. Então a gente puxa aqui, ó, coloca a agulha. E a gente vai fazer essa costura da seguinte forma. Você vai pegar uma alcinha de baixo do corpinho, só a alcinha da frente. Vai passar a agulha, puxa a linha. E aí você vai pegar uma alcinha da frente na cabeça, a que estiver na mesma direção. Então você vai colocar aqui e vai puxar. Você vai fazer a costura sempre no mesmo sentido. Se você começou embaixo e em cima, você continua assim por toda a volta. Se você começou primeiro na cabeça e depois no corpo, então você vai continuar cabeça, corpo até o final. Por quê? Porque aí essa costura, ela vai criar uma harmonia. E não vai ficar uma costura torta ou estranha. Você vai passar aqui, ó. Não, no corpinho, na cabeça, e vai puxar. Ó, esse alfinete aqui, como eu já prendi o ponto, eu posso tirar ele. A gente vai removendo os alfinetes ao longo da nossa costura. Então, eu passo aqui no próximo ponto, corpinho, cabeça e puxa. E aí vocês continuam nessa sequência até o final. E aí eu venho aqui ensinar pra vocês o arremate. Prontinho, costura finalizada. Agora a gente passa a linha pra dentro da cabeça. Sai lá do outro lado. A gente vai dar um nozinho. E puxar ele pra dentro. Aqui você já pode contar o fio. Agora você deixa essa parte da abelhinha aí do lado. E agora a gente vai fazer os pezinhos dela.
Para os pezinhos, a gente vai novamente fazer um anel mágico. E aí, a gente vai fazer 6 pontos dentro do anel mágico e vamos subir 3 carreiras de aumento. Então, a gente vai fazer uma com 6, a próxima aumenta em tudo, volta, vai dar 12. Gente, tive um perrengue aqui, deu errado. A gente vai consertar, tá bom? Aqui no vídeo vocês vão ver só a parte certa, mas eu vou colocar aqui pra vocês. Então, eu vou desmanchar aqui pra gente arrumar. Aqui pros pezinhos da abelha, a gente vai fazer o anel mágico com 6 pontos. Depois a gente aumenta pra 12 e vai subir umas 2 carreiras com 12, tá? Antes eu tinha feito aumento pra 18, mas ficou muito grande. Então a gente vai fazer com 12, tá? Subir 2 carreiras de 12. Finalizei os pezinhos, gente. O que eu fiz? Eu pus um pouquinho de enchimento, bem pouquinho. E aí eu posicionei os pezinhos aqui com os alfinetes na base do meu corpinho. Sempre tentando manter o alinhamento. Nunca vai ficar 100% simétrico, mas a gente tenta manter um certo alinhamento. Aqui a costura vai ser bem parecida com a da cabeça no pescoço. Só que a gente não vai ter as alcinhas certinhas. Então a gente sempre vai posicionar bem próximo ao ponto do corpinho. Então eu passo aqui numa alcinha, corpinho, puxo. E a gente vai manter aquela sempre a mesma direção. Então aqui a gente vai puxar uma alcinha aqui do pezinho. Puxa. E aí a gente vai num pontinho do corpinho bem próximo. Pra não ficar aparecendo muito, né, a distância desse ponto, senão fica com uma linha cruzada. Então, a gente tenta pôr bem próximo aonde tá, rente com o pezinho. Passa no pezinho e procura um pontinho bem rente aqui no corpinho pra passar a agulha. E aí a gente vai fazendo isso até costurar os 2 pezinhos. Prontinho, finalizei aqui a costura dos nossos pezinhos. E agora a gente vai fazer os bracinhos. Para os bracinhos, a gente vai pegar aqui o fio amarelo, vai fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. Aí a gente fecha o anel mágico. Agora a gente vai aumentar para 12. A gente vai fazer mais uma carreira com 12. Agora a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição. Pra gente ficar com 9 pontos. Então a gente vai fazer aqui. Deixa eu pôr o cadeado que eu esqueci. Aí aqui a gente vai subir 5 carreiras com 9 pontos. Prontinho, finalizei aqui. Aí pra fechar, a gente vai pegar a alcinha dos 2 lados e vai fechar com pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Aí a gente corta o fio, deixa pra costurar. E a gente vai fazer mais um bracinho. Prontinho, já estão prontos aqui os nossos 2 bracinhos. E aí agora a gente vai posicionar um corpinho pra poder costurar. Sempre deixar mais ou menos alinhado com o pezinho. E você vai colocar ele aqui, ó, na faixinha amarela. Então, posiciona o bracinho, coloca o alfinete. Do outro lado a mesma coisa. Posiciona o bracinho mais ou menos na altura da perna. Na mesma faixa da perna. Coloca o alfinete. E aí a gente vai fazer a costura daquela mesma forma. Prende no corpinho, volta, prende no corpinho, volta. Eu vou fazer um pedaço pra vocês verem. Vou colocar a linha aqui. Já tá posicionado. Passo aqui no corpinho, passo no bracinho e puxo. Passo no corpinho. Passo no bracinho. Aqui no braço é legal pegar as 2 alcinhas do ponto, tá? Puxa. Corpinho. Bracinho, 2 alcinhas. Puxa. E aí a gente vai continuando aqui até prender todos os pontinhos da última carreira aqui, do bracinho, que foi aquela que a gente fez pra fechar as 2 pontas do bracinho. A gente pode tirar o alfinete. Aqui, só mais um. E um do bracinho.
Aqui a gente pode enfiar no corpinho, sair do outro lado. Puxar bem. Aí a gente faz o nosso arremate. Puxa lá pra dentro. Agora eu vou costurar o outro lado. Vamos fazer as asinhas da nossa abelha. Essa abelhinha, o modelinho, ela vai ter 4 asinhas, tá? Então a gente vai fazer. Dessa vez não é crochê em espiral, é crochê 2D, que a gente vai trabalhar a asa. Então a gente vai fazer aqui as correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver se 10 já vai dar o tamanho que a gente quer. Vamos fazer 12, tá? 12 correntinhas. 11 e 12. Aí a gente vai vir voltando um ponto baixo em cada correntinha. Nesse mesmo buraquinho do último ponto, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos no mesmo lugar. Puxa aqui esse fiozinho para não ficar buraco. Aí no próximo ponto, um ponto. E a gente vai assim até chegar na outra ponta. Chegou aqui no último ponto da outra ponta, a gente vai fazer 2 pontos baixos e fechar com um baixíssimo. A gente vai medir essa asinha aqui de novo, nas costas dela. Pronto. Aqui. A gente vai fazer mais 3 asinhas, porque vai ficar 2 desse lado e 2 do outro lado. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Pronto, as 4 asinhas já foram finalizadas. E agora a gente vai posicionar elas aqui atrás da nossa abelhinha, centralizadas, pra gente ter esse efeito dela saindo das costinhas da abelha. Então a gente vai colocar posicionado com o alfinete. Prontinho. Já posicionei aqui as asinhas. Aí a gente ajeita pra ficar o mais certinha possível. Aí a gente vai fazer a costura só nas pontinhas da base. E aí, depois a gente pode passar um produtinho aqui pra ficar durinho. Depois eu vou ensinar vocês a prepararem. Aí a gente deixa essas asas bem firmes. E elas vão ficar fixas, não vão ficar enrolando igual tá agora. Eu tirei as outras 3 porque eu prefiro costurar uma de cada vez. Então eu vou costurar primeiro essa, a outra embaixo e as outras 2 na outra lateral. Prontinho, terminei as asas. Agora eu vou mostrar pra vocês como passar o produto que eu uso, que é a Termolina leitosa. Você vai colocar um pouquinho de água num pratinho. E aí você pega o vidrinho da Termolina leitosa, que é esse aqui. Aí você coloca um pouquinho aqui, despeja. Aí com o pincel você vai misturar na água. Daí você pega a peça, que as asinhas a gente vai passar na Termolina. Vai passando com cuidado em toda a asinha, dos 2 lados da asinha. Pronto, já passei em toda a minha asinha, dos 2 lados dela, na frente e atrás. E agora eu vou deixar secar. Vou lá lavar minha mão, gente. Se você tiver muita alergia, é melhor você usar luva. Mas se você tiver, eu tenho um pouco, mas aí eu costumo já em seguida lavar a mão, pra não ficar com resíduo de Termolina, certo? Eu vou deixar secar e já volto aqui pra gente fazer as anteninhas. Eu estava fazendo a anteninha e não gravou. Bom, eu vou fazer a outra aqui pra vocês verem. Aí a gente deixa um fiozinho pra costura aqui. Eu vou fazer, ó. A gente vai fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a gente vai fazer mais 3. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixo pra fazer a bolinha da ponta. E aí eu volto fazendo pontos baixíssimos até o final. Aí você vai posicionar as anteninhas aqui, ó, mais ou menos no meio da cabeça, no alto. E a gente vai fazer a costura e o arremate. E depois a gente vai passar a Termolina igual a gente fez nas asas, pra ela ficar de pé. Enquanto a Termolina seca, a gente vai fazer os detalhes do rostinho. A Termolina ainda tá um pouquinho úmida, mas ela vai endurecer mais, vai ficar mais firme do que ela já tá ficando agora. Aqui eu fiz algumas marcações pra gente poder fazer o bordado da carinha.
Esse alfinete vermelho, eu fiz o ponto central do rosto. Então, eu medi mais ou menos aqui, ó, pelo primeiro ponto da cabeça. E aí, eu vim nessa mesma reta, mais ou menos no centro do rosto, pra gente ter um parâmetro de onde é o meio. E aí, pulando 2 pontos pra esquerda e pra direita, eu marquei a primeira parte do olho. Pulando 2 pontos, subi 1. E mais 2 pontos, eu desci 1. A gente vai fazer esse formato arredondadinho pro olhinho. E nas pontinhas, a gente vai fazer 2 cílios. Eu peguei aqui um pedaço do fio Amigurumi Soft pra fazer o bordado. Porque ele é um pouco mais forte e eu consigo usar só um fiozinho, sem ele arrebentar. Você também pode usar o fio de meada. Ou, se você quiser fazer um pouco mais grosso, você pode usar um fio Anne. A amigurumi normal eu não indico, porque ela vai ficar muito grosso. Se você tentar desfiar ela, o fio vai quebrar. Então, use um desses fios para fazer a parte do bordado. A gente enfia a agulha aqui em uma parte lateral. E a gente sai aqui, ó, no primeiro alfinete. Deixa um pedacinho do fio aqui para amarrar depois, tá? Deixa um pedaço que você consiga dar um nozinho. Aqui eu vou pro segundo ponto aqui, pro segundo alfinete, e saio no terceiro. E aí você já vai poder remover os alfinetes. Agora eu saio aqui, ó, no primeiro ponto onde a gente tava com o primeiro alfinete. A gente volta nele para poder fazer o cílio. Você posiciona ele mais ou menos numa diagonal. Volta aqui no ponto de base. Cuidado com esse fiozinho solto aqui, para ele não ficar preso. E aqui você vai reto, com um ponto de distância. Já bordou seu olhinho. Agora você vai voltar lá onde tá aquele fio que a gente deixou pra amarrar. Saiu aqui da agulha, depois a gente põe de volta. Você vai dar um nozinho com essas duas pontas. Pode dar um nozinho triplo. Aí você corta o excesso que tá aqui. Vou pôr a agulha de volta aqui que escapou. E aí você passa esse nó pra dentro. Corta o fio e faz a mesma coisa do outro lado. Prontinho, já fiz o bordado dos 2 olhinhos. E agora eu fiz o posicionamento aqui com os alfinetes brancos pra gente desenhar a boquinha. Então, as pontas, elas estão mais ou menos na direção dos olhos. E o de baixo tá na mesma direção do ponto central. Pra parte das bochechinhas, você pode fazer de crochê. Ou você pode pintar com maquiagem, com blush. Algumas pessoas fazem uma técnica com giz de cera também, que funciona pra ficar rosadinho aqui. Nós vamos fazer de crochê. Pra fazer isso, eu vou usar a linha rosa, Partzl. E a gente vai fazer o anel mágico com 8 pontos baixos. Estão prontas as bolinhas das bochechas. Antes de costurar, sabe esse fiozinho que fica solto aqui? Eu gosto de dar um nozinho aqui atrás, pra ele não ficar atrapalhando. Então eu dou um nozinho aqui. Eu corto. E eu costumo passar um pouquinho de base pra esse nó não soltar. Só aqui na pontinha do nó mesmo. E aí a gente usa só esse outro fio pra fazer a costura. A costura a gente vai fazer igual a gente fez no pezinho, pegando só a alcinha da frente e prendendo no corpinho, bem próximo, bem rente, pra poder não ficar com aquele espaço de linha feio. Então a gente deixa o pontinho que tá bem mais rente aqui, pra essa costura ficar o mais invisível possível. A gente vai posicionar a nossa bochechinha bem ao lado da boquinha aqui, abaixo dos olhos, tá? E aí a gente vai fazer a costura, conforme a gente fez no pezinho, a gente vai fazer aqui também. Prontinho, finalizamos a nossa abelhinha. E aí, gostou de montar um projeto e executar ele até o final, trazendo uma peça linda e única, fofíssima aí pro seu ateliê? Com essa base,
Dá pra fazer formiguinha, joaninha, dá pra fazer borboleta, pra fazer aranha, toda com essa base aqui da nossa abelhinha. Então aproveite e faça muitos insetinhos fofos aí, pra você colocar no seu ateliê, por encomenda, pra você colocar na feirinha de artesanato. Com certeza vai ser uma peça muito vendível, muito rentável, e vocês vão gostar bastante de fazer. Uma fofura, né, gente? Uma gracinha. E espero que com essa base vocês também consigam fazer criações suas de novas receitas, seja personagem ou outros bichinhos. Se arrisca, não tenha medo de arriscar, você vai se surpreender com a sua capacidade. Se você gostou do nosso vídeo e para que a gente possa crescer e trazer mais pessoas aqui para o nosso canal, por favor, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like aqui no vídeo se você gostou e logo mais teremos mais vídeos aqui para vocês do Casal do Amiguru. Um beijo, vejo vocês por aqui e um coraçãozinho coreano.